Olá, é um prazer ter você aqui conosco. Meu nome é Lila Spadoni, eu sou psicóloga, professora e pesquisadora na área da psicologia jurídica. E eu gostaria de apresentar para você um novo tipo de psicologia jurídica, que nós temos chamado de psicologia jurídica interventiva. Nessa primeira aula, eu gostaria de apresentar para você 5 princípios para uma nova psicologia jurídica. Primeiro, eu vou citar quais são esses princípios e depois eu vou explicar para você um por um. O primeiro é um trabalho interdisciplinar. O segundo, uma intervenção no conflito. O terceiro, um compromisso com o sofrimento emocional do cliente. Um quarto, seria a consideração com os aspectos sociais do conflito. E o quinto, uma abordagem sistêmica de cada caso. Então, vamos começar pelo primeiro princípio, que é o trabalho interdisciplinar. Quando eu falo em trabalho interdisciplinar, o que eu estou querendo dizer é que vai ter que ser construído um, entre a psicologia e o direito, um espaço novo, um espaço interdisciplinar, onde essas duas ciências se encontrem e ali elas possam produzir conhecimento e novas práticas. Mas por que isso é possível? Porque ambas têm como objeto o comportamento, ou pelo menos tem como um dos objetos o comportamento. No caso da psicologia, a gente sabe que um dos objetivos e dos objetos da psicologia é a compreensão do comportamento humano. Nós, psicólogos, estamos sempre buscando compreender os processos pelos quais aquela pessoa passou até chegar no momento presente. Já o direito, se a gente for observar, o direito busca normatizar os comportamentos. Por isso, alguns teóricos do direito falam a respeito do dever ser. O direito, ele diz o que a pessoa deve ser, como ela deve se comportar. Michel-Louis Rouquet, um pesquisador e professor francês da área das representações sociais, ele dizia que todo governo tem uma representação social de um cidadão ideal. Se nós formos pensar no cidadão ideal do Brasil, a gente pode perceber que nós temos uma legislação que desenha um cidadão muito bonito, um cidadão muito responsável, um cidadão que jamais foge às suas responsabilidades, né? Por exemplo, da paternidade, né? Se a gente for perceber, a paternidade para a psicologia, ela é um fenômeno psicossocial. Ela é um fenômeno do qual nós tentamos compreender como é que a pessoa cria esse vínculo entre pai e filho. Nós sabemos que esse vínculo não é apenas biológico, porque tem pessoas que vivem juntas e convivem como pai e filho sem nenhum vínculo biológico, como é o caso da adoção, ou até como tem acontecido muito, aquele pai cria o filho achando que é um filho biológico e aí um dia, por causa de um exame de DNA, percebe que não é um filho biológico. O pior é que, no senso comum, as pessoas associam tanto a paternidade à biologia, que alguns desses pais, quando descobrem que aquele filho não é biológico, querem retirar a paternidade da criança e deixar de se responsabilizar por ela. Mas a paternidade, por exemplo, é um objeto que é abordado tanto pela psicologia quanto pelo direito. Enquanto a psicologia tenta compreender a paternidade, como ela se constrói, quando há e quando não há um vínculo de paternidade, o direito garante a paternidade aos filhos.
ou seja, lá naquela representação social do cidadão ideal, escrita ali na lei, diz que todo homem deveria assumir todos os filhos que ele tem. E assumir significa ter responsabilidade, tanto pessoal quanto financeira. Então, nós temos aí, principalmente no direito de família, que é o nosso objeto de estudo, o professor Joel depois vai falar bastante sobre família, do ponto de vista mesmo da psicologia clínica, mas nós podemos perceber que a família é um objeto estudado tanto pelo direito quanto pela psicologia. E que muitas vezes os problemas que aquela família enfrenta, eles são tanto jurídico quanto emocionais. Então, existe já essa consonância, porque as pessoas passam problemas dos quais vão parar na justiça. E esses problemas têm origem emocional. Por isso que nós temos que criar um novo espaço interdisciplinar entre a psicologia e o direito. Uma coisa que a gente deve levar em consideração é que depois do novo Código Processual Civil, o direito vem passando por mudanças e essas mudanças vão ser melhor descritas para vocês pela professora Rita na próxima aula, mas essas mudanças mudam a função social do direito, que passa a ser a pacificação social. Isso significa que passa-se a compreensão de que todo caso jurídico é proveniente de um conflito. Esse conflito, nascido ali no seio da família, quando essa família não consegue resolver esse conflito, elas apelam para o aparato jurídico. É o aparato jurídico que vai dar essa solução para essa família. Mas isso não precisa ser assim. Essa família, ela pode chegar a um acordo antes mesmo de passar para um aparato jurídico. Então, considerando essa nova função do direito, enquanto uma pacificação social, enquanto uma mediação de conflito, se preocupando mesmo com o conflito que as pessoas estão vivendo, a psicologia tem um grande espaço. E eu creio que a psicologia pode ajudar imensamente o direito. É engraçado, né, gente? Mesmo o psicólogo clínico tem algumas noções jurídicas que ele deveria ter, né? Porque aquele paciente muitas vezes chega ali com problemas jurídicos e o psicólogo não faz a mínima ideia do que seja. E cada dia mais isso vem fazendo parte da nossa vida, porque as famílias estão cada dia mais complexas, a configuração de família mudou, né? E dessa forma, cada vez há mais conflitos, mais processos e também mais problemas emocionais que vão parar nos consultórios dos psicólogos. Então, nesse primeiro princípio, eu quero deixar claro para vocês que seria um trabalho interdisciplinar entre a psicologia e o direito. O segundo princípio é o princípio da intervenção no conflito. Tradicionalmente, a psicologia a psicologia jurídica, ela tem se restringido à avaliação psicológica. Quando eu vejo algum evento, alguma coisa sobre psicologia jurídica, sempre é sobre avaliação psicológica, seja no âmbito
da vara de família, seja no âmbito da vara criminal, sempre se trata da avaliação. Essa psicologia que faz a avaliação psicológica, ela é uma pequena parte da psicologia jurídica que é conhecida e chamada como psicologia forense. Por que psicologia forense? Porque ela participa do processo, muitas vezes, auxiliando o juiz nas decisões, com laudos, ou muitas vezes compondo as provas do processo. Mas a psicologia não precisa ficar restrita apenas à avaliação psicológica dentro do âmbito do direito. Nós podemos ter uma psicologia que faça uma intervenção no conflito, que previna o processo, que resolva o problema das pessoas que estão em sofrimento. Porque quando a pessoa chega a entrar com o processo, significa que ela está em sofrimento, porque ela está vivendo aquele conflito. Às vezes ela está arrastando aquele conflito há muito tempo, sem conseguir resolver, até que ela já sem forças apela para o poder judiciário. Tem um autor americano que fala que ir para um processo é como ir para uma cirurgia. Você tenta evitar o máximo possível, mas tem hora que não tem jeito. Então, nós podemos ter uma psicologia jurídica feita por psicólogos e por advogados que venham a intervir no conflito, a resolver o conflito, a apaziguar o conflito. Mas hoje no Brasil, eu vejo que a psicologia jurídica teima em se restringir apenas à área, ao âmbito da avaliação psicológica. O problema é que a avaliação psicológica, ela deixa o conflito intacto. O conflito continua ou às vezes até piora com o processo e com a avaliação psicológica. Por exemplo, no caso da alienação parental. Nós sabemos que hoje, nesses casos, o juiz demanda um laudo dos psicólogos, geralmente para saber se está havendo ou não está havendo a síndrome de alienação parental. Então, os psicólogos procedem com um processo de avaliação psicológica e redigem um laudo para o juiz, explicando as possibilidades de estar havendo ou de não estar havendo essa síndrome de alienação parental, descrevendo mesmo o caso e a situação. No entanto, nem sequer uma devolutiva é dada a essas famílias. E esse conflito fica intacto. Ou muitas vezes piorado, porque aquele casal que já está brigando ali pelo amor, pela atenção do filho, a partir desse processo, vão brigar com mais afinco. E essa criança vai sofrer ainda mais. Sabemos também que o que tem acontecido muito é do juiz mudar o genitor que está com a guarda da criança. Então, a criança passa daquele genitor, daquele pai ou daquela mãe, né, com quem ela está, e vai para o outro pai ou mãe. Mas o que a gente tem observado é que aquele que pega a guarda após o processo se torna tão alienador quanto o pai ou mãe anterior. Por quê? Porque ele quer vingar. Porque ele brigou tanto com aquele outro cônjuge
que não há mais nenhuma possibilidade de diálogo entre os dois. Então, no final do processo, ao invés de pacificar, a briga foi acirrada. E nós, psicólogos, de certa forma, entre aspas, participamos desse acirramento do conflito dentro dessa família. A criança sofre demais, porque ela sai de um pai alienador e vai para outro pai alienador, o que causa uma confusão imensa na cabecinha dela, que depois nós podemos tratar melhor nas aulas do professor Joel a respeito da psicologia clínica. Então, quando a gente não intervém no conflito, quando a gente atua e deixa o conflito intacto, o sofrimento da família continua. Na minha opinião, a psicologia tem um compromisso ético com a qualidade de vida das pessoas e com a dignidade da pessoa humana. E nesse sentido, aonde quer que nós atuemos, nós devemos promover melhoria de qualidade de vida. Eu sempre falo para meus alunos, o dia que você estiver trabalhando só com papel, você deixou de ser psicólogo. Porque psicólogo trabalha com gente. Né? Psicólogo é aquela pessoa que gosta de gente. Então, essa intervenção no conflito ela é muito importante. Do lado do direito, isso também acontece. Né? Outro dia eu estava até conversando com uma pessoa que foi processada e aí ficou com muita raiva, era um profissional de saúde, ficou com muita raiva de receber esse processo e o advogado foi inflamando aquela raiva e nisso passou de um processo para outro de difamação, disso, daquilo. No final, ele percebeu que ele estava gastando muito dinheiro com tudo aquilo. E que também aquilo estava fazendo um mal terrível para ele. Para a saúde mental, para a saúde física, né? Porque o processo é longo, o processo é demorado, cada dia chega uma notícia diferente e vai fomentando, né, toda aquela raiva, todo aquele sentimento ruim provocado pelo litígio, pela briga, até que essa pessoa encontrou um advogado que falou, não, vamos tentar uma pacificação. Gente, que delícia ouvir essa palavra, pacificação, né? Que função bonita, que coisa bonita levar paz para as pessoas. Então, essa nova psicologia jurídica que a gente propõe, ela vem para pacificar os conflitos, para intervir nos conflitos, se possível, não deixar que ele vire um processo litigioso, mas que ele seja resolvido antes, em processos de mediação, em processos onde sim inclui o trabalho do advogado e inclui também o trabalho do psicólogo. O terceiro princípio é o compromisso com o sofrimento emocional do cliente. Eu sei que isso é difícil de compreender, às vezes, para o direito, mas eu ouço tantos advogados falarem assim para mim, nossa, a gente que é advogado vira até um pouco psicólogo, porque as pessoas vêm no nosso escritório e elas começam a desabafar, e a chorar, e a contar o problema que elas estão vivendo. Isso é verdade. Por quê? Porque as pessoas chegam ali sofridas, machucadas. Elas vão ali no advogado, elas estão buscando uma solução para o problema. E muitos não dão atenção a isso. Pelo contrário,
né? Consideram isso como uma chatice. Ah, meu Deus, eu não estou aqui para ouvir essa ladainha dessa pessoa. Mas o seu trabalho vai ficar muito melhor, mais agradável, mais significativo para a sua vida e até mais lucrativo se você tiver um compromisso com o sofrimento emocional do seu cliente. O que isso significa? Significa que você vai considerar os aspectos subjetivos do conflito de cada parte. Por que cada parte está sofrendo? O que cada parte deseja? Ou pelo menos da parte que você está representando o advogado, né? Que você está sendo o advogado daquela parte. Então, você vai ter um compromisso, você vai oferecer também um apoio àquela pessoa que está passando por uma situação difícil. E para isso é muito importante você compreender o que realmente aquela parte deseja. Nós vamos falar mais sobre isso depois. Mas o que realmente aquela parte deseja? O que está realmente ferindo aquela pessoa? Vou dar um exemplo para vocês, né? Um exemplo clássico, né? Quando acontece um divórcio porque o homem arruma uma outra mulher. Aquela mulher que foi abandonada, aquela mulher que está ali naquele sofrimento de ter uma mudança de vida que ela não planejou, que ela não programou, quem resolveu sair do casamento foi a outra parte. Então, ela entra num sofrimento terrível e muitas vezes com um desejo de vingança, de retribuição, dizendo, olha, isso não está certo. E algumas, inclusive, fazem acordos ou acabam perdendo muitas coisas porque não conseguem ser racionais naquele momento por causa da dor para fazer uma boa divisão de bens. Nós sabemos que a mulher, quando ela divorcia, ela tem filhos, a prioridade dela é ter os filhos com ela, a grande maioria. Né? Muitas falam assim, não, eu cedo tudo, não quero ficar com nada. Para mim, o mais importante é ficar com meus filhos. Ora, mas você vai precisar de dinheiro para sustentar seus filhos. Você não vai conseguir sustentar seus filhos, educar seus filhos, fazer todas as despesas da casa, cuidar de tudo, não. Além do que, não é justo. O homem também tem que dividir esse dinheiro, essa riqueza que foi acumulada pelo casal. Tem que pagar a pensão, tem que responsabilizar pelos filhos, ou vice-versa, que hoje a gente sabe que pode ter em alguns casais a situação inversa, onde é a mulher que vai ter que pagar a pensão. E muitas vezes onde é a mulher que quer fugir da responsabilidade com os filhos. No entanto, é uma exceção, mas existe. Mas esse compromisso com o sofrimento emocional do cliente é um princípio fundamental dessa psicologia jurídica que nós estamos defendendo e propondo para você. O quarto princípio é a consideração com os aspectos sociais do conflito. Muitas vezes, o advogado, o psicólogo, ele fica ali tão restrito àquele conflito, às vezes entre 2, 3, 4 pessoas, que ele esquece que em volta disso tem o conflito social. Esse conflito, ele não atinge só aquela família ou aquele casal. Ele atinge também outras gerações.
ele atinge os pais de cada cônjuge, ele atinge, muitas vezes, netos, primos, tios e, às vezes, a própria comunidade. Nós temos que considerar também as características sociais e culturais da nossa época. Nós não podemos pensar num direito de família com o desenho da família tradicional, porque hoje ela já não é mais preponderante. Nós temos aí novos tipos de família. Então, nós temos que perceber os desenhos atuais de família, as crenças que as pessoas carregam a respeito do que é a família, as diferenças de gênero. Como o divórcio é diferente, o significado do divórcio é totalmente diferente, vivido de forma totalmente diferente pelo homem e pela mulher. A mulher, ela é socializada, educada para ser mais emotiva, para cuidar, né? Desde pequena, as mães já ensinam as meninas que elas têm que cuidar, né? Que elas um dia vão ser mães, que elas vão ser esposas, né? Hoje, graças a Deus, ensina-se também que elas vão ser profissionais. Uma mudança excelente. Mas a ênfase continua nessa coisa de dentro de casa, né? A mulher é socializada, é educada para cuidar das pessoas de dentro de casa. Já o homem na nossa sociedade, ele é socializado para o mundo do trabalho, para o mundo dos negócios, para a competição. Então, quando acontece um divórcio, esse homem, ele vai buscar rapidamente consolo numa outra mulher, nos amigos, enquanto que a mulher vai se preocupar com os filhos e vai buscar esse consolo, às vezes, na própria mãe ou em amigas. Então, são diferenças colocadas e vividas socialmente, porque na nossa sociedade é assim que acontece. Então, nós temos que considerar esses aspectos sociais do conflito, né? Outra coisa que as estatísticas têm mostrado, a mulher empobrece após o divórcio, né? Por quê? Porque ela fica com a responsabilidade dos filhos. Nós sabemos que uma mulher ganha menos do que um homem, né? As estatísticas mostram isso. Então, nós não podemos tratar de um conflito sem considerar os aspectos sociais do conflito. Por último, o quinto princípio é uma abordagem sistêmica de cada caso. Nós temos que olhar cada caso de forma integral. Como eu estava dizendo, nós temos que considerar várias gerações da família. Nós temos que considerar a família ampla, não apenas aquela família restrita daquele lar. E também, em alguns casos, aquele caso vai engendrar várias ações, né? Por exemplo, no casamento, onde além de esposa, aquela mulher é sócia daquele marido, ou é funcionária daquele marido. Então, cada caso deve ser avaliado de forma sistêmica, considerando todos os aspectos que estão envolvidos ali, tanto os aspectos emocionais quanto os aspectos jurídicos. Então, gente, eu quero propor para vocês, para vir aprender conosco,
uma tecnologia, um modo de trabalho, um fazer diferente da psicologia jurídica. E essa tecnologia que eu criei a partir da psicologia social da justiça, ela é uma tecnologia para esse trabalho conjunto entre o psicólogo e o advogado para a resolução dos conflitos das pessoas, seja por vias jurídicas processuais, seja por via das práticas extrajudiciais de resolução de conflitos, que a Rita vai explicar melhor para vocês nessa próxima aula. Mas nós propomos um novo paradigma de atuação, que nós chamamos de psicologia social interventiva. Nesse curso que nós estamos propondo para vocês, nós vamos falar desses princípios, depois nós vamos falar desse novo paradigma do direito da pacificação social e de como a psicologia jurídica se encaixa nele, principalmente essa que nós estamos propondo, que é a psicologia jurídica interventiva, e também nós vamos aprofundar nesse tema tão importante que é a família. Porque tanto o advogado quanto o psicólogo têm que ter noções do que é a família, dos aspectos que estão envolvidos quando uma família vai e chega a um conflito que é jurídico. Nós propomos, então, um trabalho integrado entre psicólogos e advogados, centrados nesses 5 princípios, que é o trabalho interdisciplinar, a intervenção no conflito, o compromisso com o sofrimento emocional do cliente e a consideração com os aspectos sociais do conflito, que vai engendrar o último princípio, que é uma abordagem sistêmica de cada caso. Fique conosco, assista às próximas aulas e venha conhecer essa nova tecnologia. Um abraço. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão.